É o que Sim. todo mundo É que a palavra choque, né? Choca, parece né? A que palavra é medíocre É pra choca chocar muito. mesmo, é pra chocar mesmo. Mas Exato. é mediano. Eu que- Mediano. sabe assim, Pra é o ofender, pensamento... mediocridade, ela é ofensiva. que é o pensamento de manada, que é o que a grande maioria das pessoas... E que Aí, você... tá vendo? É tudo palavra ofensiva. Você tá na manada, Isso, tá? pensamento de Você manada. tá Isso é uma massa, medíocre, massa de manobra. massa de manobra. E que, infelizmente, a grande maioria das pessoas... É o lugar onde a grande maioria das pessoas está. É. Né? Em sabendo disso, você como líder, e aí eu vou Tomando finalizar a minha resposta, você tem que saber isso, as pessoas elas estão nesse lugar. E o seu papel como líder, em primeira instância, é você, se você quer ter uma empresa relevante, é tirar os seus liderados deste lugar de mediocridade. Bem-vindo a mais um episódio de Empreendedores por Natureza, o podcast que é, assim, tudo de bom para tua empresa. Ó, até rimou, né? Gente, se você não é inscrito no nosso canal, já quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sininho, porque nós temos sempre conteúdos relevantes para ajudar você que é empresário, você que é empresária, a transformar a realidade da sua empresa. Quero aproveitar também, no começo desse episódio, de chamar para que você entre na nossa comunidade no WhatsApp. São quase 4.000 empresários juntos se potencializando para crescer. Então, se você não faz parte desse ecossistema, está convidado. Bom, continuando aqui a nossa série sobre verdades que ninguém te conta sobre empreender. Cara, dá até uma série da Netflix. Netflix, pode chamar a gente que a gente faz uma série aí para você, tá? Bom, o episódio de hoje nós vamos falar sobre seu time não é ruim. Você que é fraco. Eita, ou a sua liderança que é fraca. Gente, tem hora que a gente precisa, como a gente falou no episódio anterior, tem hora que a gente precisa se olhar no espelho, admitir a culpa, tomar um tapa na cara da gente mesmo e mudar. É isso. E se você estranhou eu falar que a sua liderança é fraca, um dia eu sentei e admiti, falei assim, eu não sei gerir pessoas, eu preciso de ajuda. E é isso. Se você tem essa verdade de que eu sou bom, eu sou bom e ninguém pode falar nada pra você, então... Começa de novo, por favor. Por favor. Volta lá, assiste desde o primeiro episódio aqui que vai te ajudar bastante. Episódio 1, vai lá, se você é o exatamente. bonzão. Exatamente. Bom, normalmente, quase sempre, o time é reflexo de uma liderança, certo? Então, quando alguém não está produzindo o que deveria produzir, tem vários fatores. Pode ter fatores externos, pode ter fatores da própria pessoa não estar bem com ela mesma, ou ela não ter se capacitado. Isso é uma verdade. Mas cabe ao líder extrair o máximo daquela pessoa, certo? E pesquisas feitas recentemente falam que a falta de liderança é o problema oculto de 90% dos negócios. Então, sobre essa fala, sobre essa pesquisa, eu queria chamar a gente para uma discussão. Primeira pergunta, Amanda, eu vou jogar para você aqui. Funcionário desmotivado é sintoma ou é causa? Depende, né? Óbvio, a gente não vai generalizar aqui, nem sempre é culpa do líder, Tá. a pessoa. Às vezes pode ter sido Algo uma contratação ruim, e mal aí, feita, né, tá mal bom. feita, enfim. Ó, já vai anotando aí. Mas... E a pessoa também pode estar num mau momento de vida. Tem uma série de coisas, mas eu acho assim, você como líder, você tem que se responsabilizar por tudo que acontece na sua empresa. Você precisa, minimamente, você ter... a gente tem a nossa comunidade lá do EPN, e eu tô... Todas as segundas-feiras eu faço um conteúdo lá, né? E eu procuro sempre basear num livro. E agora eu tô falando sobre um livro que é de liderança, e o autor do livro, Gordon MacKenzie, ele fala... Gente, eu não vou lembrar o título do livro agora, porque é só em Orbiting the Hairball, tarará. Depois eu vejo para vocês. Mas que a ideia dele é exatamente sobre isso, né? Os líderes que são medíocres, ou seja, que estão ali
fazendo o que todo mundo Na tá média, fazendo, tá no meio do emaranhado. Ele fala, esse hairball é o emaranhado de gente medíocre que tá fazendo mais do mesmo, né? Basicamente é isso. Fale mais, fale mais. E ele fala que para você se destacar, para você ser um bom líder, você tem que orbitar, você tem que estar fora. Sai Ou da seja, gentalha, né? Você tem que pensar. Sair da gente. Fora da caixa, mais exatamente, ou menos pensar fora da caixa. Você tem que olhar de uma forma macro as coisas que estão acontecendo na grande órbita, que é o dia a dia, gente. Que é o que acontece, né? A Boa. grande maioria das pessoas, e assim, quando a gente fala medíocre, é na média, né? É o que Sim. todo mundo, É que a a grande palavra maioria choque, faz. né? Choca, parece né? A que palavra medíocre É pra choca chocar muito. mesmo. É pra chocar mesmo. Mas Exato. é mediano. É o que- Mediano. sabe assim, Pra é o ofender. pensamento. Mediocridade, ela é ofensiva. Que é o pensamento de manada, que é o que a grande maioria das pessoas. E que Aí, você. tá vendo? É tudo palavra ofensiva. Você tá na manada, Isso, tá? pensamento de Você manada. tá Isso é uma massa, medíocre, massa de manobra. massa de manobra. E que, infelizmente, a grande maioria das pessoas... É o lugar onde a grande maioria das pessoas está. É. Né? Em sabendo disso, você como líder, e aí eu Tomando vou finalizar a minha resposta, você tem que saber isso. As pessoas, elas estão nesse lugar. E o seu papel como líder, em primeira instância, é você... Se você quer ter uma empresa relevante, é tirar os seus liderados deste lugar de mediocridade, né? Então, você tem um funcionário que está desmotivado ali, pode ser que seja a pessoa, pode ser que seja um momento de vida, pode Mas ser que é ela seu papel como recebeu... líder ir lá atuar. que ela aprendeu que aquilo é ok, entendeu? Então, eu vou fazer... É o meu, sabe, fui contratado para carimbar a página 2, eu vou carimbar só a página 2. Mas se você é um bom líder, você vai ser capaz de despertar nessa pessoa o melhor lado dela. Porque Boa. eu acredito nisso. Boa. Que todo mundo tem um potencial escondido. Pode ser que a pessoa não... Que não sei, eu vou jogar para meus amigos, só tô falando o que eu acredito. Vocês podem totalmente discordar de mim, a sua algo a falar teoria. sobre isso. Sim, mas só para finalizar aqui. Então, eu acredito que todo mundo tem um potencial escondido dentro de si. Eu tenho uma visão lá. Pode ser lá, mas obviamente a pessoa precisa querer, né? Então, Sim, eu acho que sim. você como líder, você contratou a pessoa que você viu Você alguma tá ali pra coisa despertar, nela, né? Você vai investir nela. A pessoa não vai querer ou não é o momento dela, você como empresário vai ter que tomar uma Sim, decisão sim, difícil. sim. Meu, não quero pessoas medíocres na minha empresa. Então, tipo, tchau, vai seguir seu caminho, quem sabe lá na frente ela acorda pra vida. Ou, de repente, você vai lapidar um grande tesouro ali, um diamante, de repente, que vai ser o pontapé que você precisava na sua empresa. Então, é sobre isso, Tá. né? Não acho que é uma resposta simples de sim ou Sim não, ou é não, causa e efeito, porque depende de muitos merecedor fatores. de Mas é Mas... isso aí. Claps your hand. Falando Fala, do seu tesouro, Fala, querido. que não é o filho da dona Coloque o seu Florinda, ponto. agora tá em moda, tá na moda, tá em voga, né? Falar do Chaves lá, do negócio lá, né? Porque tem a série e tudo. Sério. Enfim, é que eu lembrei de algumas coisas aqui, da gentalha, inclusive. Aham. Não seja gentalha. É. Quando você fala do tesouro escondido, o próprio empresário, ele como é que é a palavra, minha querida enciclopédia? Quando a pessoa descarta, né? A pessoa não dá importância, subestima, Subestima. né? O próprio tesouro que ela carrega, o próprio Sim. dom e talento. Então, eu tenho um desafio muito grande, pelo menos na minha área aqui, em gestão, apontar a liderança dentro do empreendedorismo. Porque se o líder ele precisa ver o seu empregado, seu colaborador, terceirizado, enfim, alguma coisa boa, muitas vezes ele não vê nem nele. Sim. E aí ele quer extrair meio que desculpa a palavra, pancada, né? E a gente estava também conversando hoje, né? Porque aqui a gente se auto-mentoreia, né? Mentoreia uns aos outros, Sim. chora uns com os outros. E a gente tá falando, gente, empreendedorismo, para quem tem filho pequeno, criança, É um baita desafio. se você tem um bebê, você pode ser empreendedor, né? É. Empreendedorismo é isso, né? Às vezes tá lá, você paga a conta, Você Sua sobreviveu a empresa é um um bebê, bebê, o você seu vai time tá trabalhando, você tá atendendo o cliente, cadê o lucro, né? É igual o bebê, você trocou, você já deu mamar, você já brincou, ele tá... Chorando, Aí você precisa descobrir É. o que acontece ao jeito. Então, o seu negócio, eu acho que tem um pouco disso. Só que eu vejo que os líderes, os empresários, eles não se preocupam com eles. É a mesma coisa da pessoa que A vai na academia. autoliderança também, né? Eu vou malhar para perder peso, enfim, mas não tem alimentação correta, não dorme direito. Então, eu deixaria aqui uma dica para você, descobrir quem você é, né? Às vezes, eu, por exemplo, sou o chato da planilha. Aí eu quero fazer igual o Rodrigo. Vem, vamos vender, não sei o que. A pessoa fala, não tem nada a ver, né?
Sim. Por quê? Porque eu não sou esse cara. Mas eu falo, ó, isso aqui eu vou ser chato Sim. nessa questão. E o Rodrigo vai ver um negócio que ninguém viu. Uhum. E a gente vai falar, não, mas isso não vai dar certo. O Rodrigo falou, bem na minha que a gente vai ter lucro. E no final dá, né? Sim. Então, E são perfis, e ótimo, e graças a Deus pra esse Sim. perfil. mas tem muito... Mas esse é o ponto, é verdade. Mas tem muito dono querendo fazer coisa porque o fulano tá rico, porque o É, fulano... porque eu quero fazer porque ele deu certo, né? Exemplo, Como se a gente fosse tem na uma comunidade, fórmula, né? E aqui me corrijam, me chutem aqui se eu estiver falando alguma coisa, né? Porque tem a censura, né? Aí chuta aqui. Tem gente que entra na comunidade que eu faço questão de dar boas-vindas. E quando eu vejo, principalmente, a pessoa ali é um potencial, sabe? Eu falo, cara, que negócio extraordinário. Aí a pessoa me pergunta assim, vem cá, eu vou entrar na comunidade de 4 mil empreendedores, amanhã eu vou vender, né? Eu falei, Depende de você. depende de você. Aí a pessoa fala, mas tem mais 15 pessoas que trabalham com o mesmo negócio que eu. Aí, não, falou antes do feriado pro Ebre. Mano, mas tem essas pessoas que trabalham com o mesmo negócio que eu. Aí eu vou ter concorrência. Ô, querido. Mas você Meu não tem amigo, você concorrência, amigo. nasceu, você tem concorrência. Você Tipo, respirou, oi, você tem entendeu? concorrência. Onde você- É esse ponto, entendeu? Então, eu acho que entra na liderança. Cara, se você tá entrando num negócio, talvez eu esteja passando por outro ponto aqui, mas esteja entrando num negócio que você sabe que é altamente concorrente, então, E ou nem estuda, você entra. confia no seu Então, você potencial. confia. É. Quantos advogados existem? Exatamente. Né? Quantos corretores existem? Quantos vendedores né? Quantos existem? vendedores? Quantas empresas Quantas existem? empresas de empreendedorismo Sim. parecido com o EPM existem? Muitas. Exato. E a gente não vai entrar porque tem concorrente? Não. Bom, sem Sol mais, nasce pra excelência, minha palavra. Passo. Boa, boa. E Andressa, fala um pouquinho pra gente, porque às vezes nesse papel de liderança, né, e a gente confunde algumas coisas. E uma delas é a diferença entre mandar e liderar. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente vem de uma cultura, de uma escola de antigamente, que o líder põe essa água lá pra mim. Era aquela coisa autocrata, mandando, né? Hoje a gente já tem uma geração que não aceita muito isso. Então explica um pouco pro nosso realizador o que é, qual a diferença do mandar e do liderar e tudo mais. Olha, por exemplo, eu mando, né? Brincadeira. Sim, senhora. Sim, senhora. O mandar, gente, é justamente esse modo de liderança autocrática que era muito em voga no passado, muito comum no passado, que a nossa geração pegou, né? Cala a gente boca viveu e isso, vai né, com os com os pais, nossos líderes. com o líder. Engole o com- choro. Engole o choro e vai. Todo lugar. Então, assim, a gente não pode, nós que estamos em posição de liderança, lidando com o time, etc., a gente não pode passar a mão na cabeça o tempo todo e ser democrático o tempo todo. Não dá. Funciona. Líder, Boa. ele tem que ter o voto de Minerva, ele tem que ter o direcionamento, ele Boa. tem que A falar, palavra final. vai ser dessa forma, tem que ter a palavra final. Ponto, tem que ter. Senão você não é líder. Senão Legal. todo mundo manda, ninguém manda. né? Exatamente. Mas isso não significa que você vai ensinar batendo nas pessoas, que você não vai deixar as pessoas falarem, que você vai ser burro o suficiente para não ouvir a opinião do seu time. Pra né? achar que você sabe tudo. Então, o que eu gosto de praticar, o tipo de liderança que eu pratico, é um misto mesmo. Então, tem dias que eu preciso ser democrática. Chamar a galera e falar, gente, ó, tá com um projeto assim, Preciso cliente ouvir assim, vocês. preciso ouvir vocês. O que vocês acham? Muito, diria 80% do funcionamento da equipe hoje, eles construíram o fluxo. E eu fui aprovando. Por quê? Porque quem está executando o fluxo são eles. Boa. então, eu não posso chegar De e cima falar, pra vai baixo. ser desta forma. Não, legal. como vocês acham? Fizemos reunião, Dre, ó, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá funcionando, isso aqui tá muito burocrático. Só que é isso muito aqui legal. precisa implementar isso aqui. Beleza. E aí, qual que é o meu papel? Que eu tenho que fazer como líder? Cobrar que eles se comprometam a executar o que eles ajudaram a construir. É totalmente diferente quando você engloba o liderado na construção. Sim. Porque Há uma vai responsabilidade compartilhada. vai querer sair dos trilhos. É o que a Amanda falou, acordou virado, recebeu uma notícia ruim, tá de saco cheio. Ninguém trabalha assim o tempo todo. Não. Isso é Esse negócio utopia. a A gente gente separa o pessoal do profissional. Não dá. existe. Separa o pessoal É. deixa É o os mesmo problemas cérebro. do lado de fora. Do lado de fora O do cérebro é o mesmo, né? Tá aqui dentro. Do lado de fora do quê, né? Então, assim, a gente tem muita coisa pra lidar no dia. Boa. Mas eu faço questão, quando eu vejo que o negócio aconteceu fora do processo, fora do que... Eu chamo e sou bem enérgica. Eu sou bem enérgica. Falo assim, eu não vou ficar falando pra vocês o que nós já combinamos há 3 anos.
Assim, não dá. Então, tem hora que você precisa ser mais enérgico pra galera despertar. Mas isso não pode ser o tempo todo. Porque ou a tua liderança tá fraca, você não tá se fazendo entender, sua comunicação tá péssima, ou o time, você deu... Degringolou. Assim, todo mundo surtou e todo mundo, Despirocou. né? Acontece. A gente já também. pegou equipes que Sim. desmantelaram, não com a gente, mas de consultorias, Sim. que desmantelaram, porque cada um foi pra um lado, teve interesse. Enfim, Sim. são alhas que a gente fala, coisas que não dá pra controlar. Mas dentro de um controle, dentro de uma liderança saudável, dentro do esperado de gestão de pessoas, que é complexo, é você justamente entender que você não tá lá pra mandar. Você tá lá pra delegar, pra revisar, pra acompanhar, pra colocar nos Acolher trilhos, também, pra quando acolher necessário. quando necessário. Então vai ter dia que o liderado vai chegar e falar, cara, não tô... Acontece, não tô com cabeça, André. Teve tal coisa, tô passando por tal coisa. E não é... Graças a Deus, não são coisas na empresa. São coisas pessoais. Sim. Então fica mais fácil manejar, porque Sim. a pessoa sabe que o trabalho não tá sendo fonte Sim, de sim, estresse, sim. né? Então Não tá, tá bom, pesando, tira né? o teu tempo. Tá, a pessoa volta revigorada justamente porque eu não tô lá mandando que a pessoa faça e acabou e não sei o quê, entendeu? E Daí- se vira, né? Mas eu também não posso deixar de cumprir prazo pro Isso, cliente, isso. não posso deixar a entrega Então precisa falha, porque coitadinho chamar- do meu liderado, ele... Não, aí não, ou eu pego... Tem que ter um começo e um fim, isso, Teve né? coisas que eu tive que pegar pra fazer. Por quê? Porque a pessoa não estava bem, porque foi algo muito extraordinário. Sim. Eu não consegui, você não conseguiu. Várias vezes a gente vai, a peteca minha e sua, a gente não consegue. Fulano, você consegue? Não consigo sim, beleza. Participa de tal reunião, fulano não vai Isso, conseguir, isso. beleza, vai. E a A gente gente tá se ajeita. todo tempo coordenando. Sim, Isso é uma liderança, sim, né? Sim. Então a gente pode dizer que o bom e velho equilíbrio pode permear nessa situação. Como tudo na vida, né, Rô? Como tudo na Como vida. tudo na vida. Porque tem gente que defende que você não pode mandar de jeito nenhum, que você tem que Tem que ser brother. É. brother. Tem gente que defende pessoa que tem que Na mandar. tua cabeça, ali, ó. Liderança não é broderagem. É isso aí. Ponto. Então eu acredito que o bom e velho equilíbrio permeia muito bem nessa história. Então, você precisa encontrar esse lugar. Encontrar esse lugar de liderar e de mandar, sim. Porque a empresa é tua. Se der errado, a culpa é tua. Ponto. Inclusive, o Gordon, no livro dele, ele usa um exemplo muito legal, né? Que é o do astronauta. Sobre isso, sobre esse equilíbrio, né? Ele fala, você como líder, quando um astronauta ele vai fazer um reparo na máquina, ele fica preso, né? Ele sai para fora. Vocês já viram isso em filmes, né? Essa linha, ele não pode dar tanta cordinha para ele não se enrolar Na própria sim. corda. mas ele tem que ficar preso. É a mesma coisa você com a sua equipe, né? Usando o exemplo como se Analogia, a aeronave é a Fosse sua a empresa, equipe e você tem que estar fora para fazer os consertos e os reparos necessários, porque você é o líder, a responsabilidade é O sua. risco é teu. Mas você não vai dar a corda lá longe para se enrolar e deixar. E deixar a equipe E lá a ponto sozinha. de você romper a ligação com Muito bom exemplo. a sua Muito legal, equipe. Muito legal. Então, é isso que é você orbitar. Você estar estrategicamente posicionado, Boa. vendo de uma forma macro de fora. Poxa, deixa eu ver. Pô, isso aqui eu preciso reparar. Nossa, esse colaborador precisa de um pouco mais de espaço, ou de um pouco mais de tempo, ou ele precisa ser melhor remunerado, já faz tempo, entendeu? Você precisa, para isso, você tem que estar exatamente. olhando. Se você está muito envolvido, ou se você está muito distante, Legal. não vai dar certo. Boa. É isso aí. Gente, algumas dicas práticas de como você consegue começar a colocar isso na sua equipe, né? Começar a se autoliderar também, né? Primeiro, invista em cultura da sua empresa. Você precisa ter uma cultura. Todos precisam conhecer a cultura que você tem. Não Pra dá você para tá ser a indo. cultura só escrito na televisão ou na parede. Você precisa ter uma cultura enraizada no seu colaborador. Deixa eu dar um exemplo rapidinho da cultura. Claro. Eu fui ver um colaborador esses dias. Na verdade, eu fui fazer uma avaliação numa academia. E aí ele morava na mesma rua. E aí quando eu tava saindo, ele falou assim, passa aqui. Eu quero falar com você. Aí passei, ele já tava fazendo café. Isso é cultura, né? Já sabe que eu gosto já de café. sabe, né, Mas é velho? um exemplo prático. Não, Mas é assim, isso, pois né? Sim. mas é isso, o dia a Pessoas dia, a te pessoa já te conhecem. conhece, já gera previsibilidade. É isso aí. Porque nós, seres humanos, nós somos a nossa vida é imprevisível, né? É A isso gente aí. tem Não tem controle controle disso de- aqui. Nada. Então, quando você tem cultura, já gera previsibilidade das Boa. coisas. E as Boa. pessoas ficam mais confortáveis, né? Legal. Mais É seguras, isso né? aí. Gente, cultura. Invista nisso. Se você não tem, se você não sabe, pode voltar alguns episódios aqui, que a gente tem Fala episódios falando bastante. sobre cultura, tá? Alguns, inclusive. Rotina.
é importante você ter rotina de monitoramento, rotina de reuniões, você Feedback. precisa feedback, rotina de feedback, você precisa ter isso muito bem desenvolvido no seu negócio para gerenciar, liderar e não deixar a corda muito solta, tá? Outra coisa que é importante ter e muita gente erra nisso é a clareza do que você quer, do que você espera e da onde você quer chegar. Então, para que você não tenha um funcionário desmotivado, você precisa estar muito bem alinhado com ele. O que eu espero do Weber no trabalho dele? O que o Weber espera de mim no meu trabalho? Isso tem que E é estar o que claro. o Weber diz. Em primeiro lugar, você precisa saber. Você precisa O que saber. você que quer, às vezes nem o exatamente. Você tem líder que estar sabe. muito claro com pra onde ele você tá indo. mesmo. O cara pra é você chato e comunicar quer que isso. o cara venda. Adivinhe! Oi, como? Adivinhe. Pra onde Como? nós estamos? Não sei, querido. Adivinha pra onde estamos indo? Leia minha mente. É, mais ou menos isso. É isso. Isso vai te ajudar muito, tá? Você pode ter rituais simples de liderança com sua equipe, reunião semanal, feedback one-on-one, metas claras, desenhadas, não aquelas metas inalcançáveis. Então, tudo isso vai deixando o seu time com previsibilidade, vai deixando o seu time confortável Seguro. no bom sentido. Seguro, não é confortável, é seguro. Essa é a palavra. Seguro. Bom, isso daqui que você aprendeu agora nesse podcast, talvez você pagaria aí pelo menos 2.000 por mês para aprender numa MBA. Tenho Baratinho certeza esse MBA, hein? absoluta que isso que nós falamos aqui Baratinho, 2 mil. é tema de MBA. Então, no nosso podcast, você está aprendendo gratuitamente de muitos anos de estudo dessa mesa aqui e muitos anos de prática dessa mesa aqui. Então, a gente está trazendo para você nesse podcast conteúdo incrível, incrível. E logo mais traremos também na nossa plataforma que você vai saber. Logo mais a gente está lançando no mercado. Se de uma maneira gratuita nós estamos entregando isso aqui para você, imagina como está. na nossa plataforma o que a gente vai trazer de solução, de insights, de ferramenta, de técnica para você. Então acompanhe a gente nos próximos episódios, acompanhe a gente, que a gente, na nossa rede social, que você vai ter novidade chegando por aí, ok? E aproveita, antes de ir embora, deixa um like e eu te vejo no próximo episódio. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.